Oi, gente, esse é o ArchiCast Tecnologia, meu nome é Adilson, e se a gente para pensar nos ambientes que a gente frequenta diariamente e nos seus elementos, a gente percebe que a gente está cercado por equipamentos que possibilitam não só a adequação do espaço a um determinado uso, como também fazem esse ambiente ter personalidade. Tecnologia, estética, economia, funcionalidade, são vários os atributos que fazem um bom design de produto, que faz com que sua criação envolva muita pesquisa e sensibilidade na busca por soluções eficientes e afinadas com os desejos dos futuros usuários. O segundo episódio da série de tecnologia vai abordar a importância do design na criação de produtos para o mercado de arquitetura, especialmente os metais. Presente em diferentes ambientes, são equipamentos de uso cotidiano que demandam resistência, ergonomia e versatilidade. Qualidades desejadas por quem cria e por quem especifica o produto. E para falar com a gente sobre essas experiências e algumas dessas novas tendências, a gente tem alguns convidados aqui. Primeiro, deixa eu apresentar o Wagner Rodrigues. Ele é engenheiro de produção e especializado em metais sanitários. Boa tarde, Wagner. Obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, pessoal. Obrigado vocês aí pelo convite de estar aqui com vocês. Bom, tá também Fernanda Rubatino, ela é arquiteta. Ela tem mais de 10 anos de experiência em projetos comerciais, corporativos e residenciais exclusivos. Fernanda, obrigado pela sua presença aqui. Espero que você volte mais vezes para conversar mais com a gente. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Vai ser um prazer aí bater um papo com vocês sobre design. E para falar com esses dois convidados aqui de responsa, tá aqui Lili. Tudo bom, Lili? Tudo bem. Olá, Fernando. Olá, Wagner. Vamos lá falar sobre essa coisa linda que é um bom design, um bom produto, né? Bora aprender. E tá aqui também o Rafa. Fala, Rafa. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado, Wagner. Obrigado, Fernanda, pela presença. Vamos que vamos. Lembrando que esse episódio é oferecido pela Tigre Metais, nossa parceira para esse conteúdo. Fazer a primeira pergunta aqui pra gente começar o nosso papo. A gente sabe que a beleza, ela deveria fazer parte do cotidiano de todo mundo, né? E entre muitas atribuições da gente que é arquiteto e dos designers também, uma delas é deixar a vida dos usuários mais bela e agradável. Queria perguntar pra vocês, assim, como é que o design do ambiente pode melhorar a vida das pessoas, assim? Principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo, né? As pessoas, elas se voltaram cada vez mais para casa e a valorização do espaço, a busca ali do resgate das memórias, e o design, ele está muito presente ali no dia a dia, no cotidiano das pessoas, né? Um ambiente com um design diferenciado, bem projetado, ele gera experiências agradáveis, bem-estar, vários itens, né, que estão relacionados ao design, como as cores e formas, elas interferem diretamente na relação da pessoa com esse espaço, transmitindo mais leveza, mais conforto e criando uma identidade. Acho que hoje as pessoas têm buscado cada vez mais ambientes que tenham a personalidade dela, o estilo de vida dela. Então, o design, ele está completamente atrelado ali ao dia a dia, né, das pessoas, a vivência do espaço, ao conforto, né, do morar. Bom, Wagner, você sente essa diferença também do bom design no projeto, quando ele é bem projetado, e como é que as pessoas se sentem melhor no ambiente bem projetado? Isso sim, né, pessoal? Então, quando a gente fala em metais sanitário, né, o design, ele faz todo sentido, né? Seja ele um produto, seja um misturador ou um chuveiro, o cliente, ele deve ter uma percepção agradável do produto, né? Ele deve contribuir para enriquecer o ambiente. Não basta, portanto, ele só decorar, ele passa a ser um acessório fundamental no ambiente, né? Trazendo isso à altura, ou seja, enriquecendo o ambiente para um bem-estar. Tem uma curiosidade, Fernanda, dentro ainda desse primeiro item, assim, você tem relatos, assim, de clientes, depois que você entrega um projeto, que tá tudo pronto, assim, que eles ficam satisfeitos e que melhora o dia a dia, assim, como é que é essa sua relação, assim, com esses resultados, né, que a gente busca? Esse feedback do cliente, ele tá sempre relacionado ao design diferenciado que foi aplicado naquele projeto. Então, acaba que remodelação de um espaço, né, refaz forma, ou então vai trabalhar um ambiente novo, o design, ele aproxima as pessoas. Às vezes, hábitos que estavam perdidos de convívios familiares, de ter o prazer ali de fazer um momento de sentar para cozinhar alguma coisa num espaço, às vezes, mais integrado, com um design mais atrativo. Isso traz uma melhoria para o dia a dia das pessoas. E pegando ali o que o Wagner disse também, dessa questão dos metais de banheiro, né? Hoje a gente vem uma linha pelo menos assim, no meu estilo de trabalho, eu tenho procurado trabalhar
uma linha de revestimentos dentro de uma casa, de um apartamento, sem muitas variações. Então acaba que os metais de banheiro, eles ganham uma importância a mais, porque se a gente pensar num espaço, por exemplo, de um banheiro mais clean, onde a gente vai trabalhar piso e parede no mesmo revestimento, as estrelas do espaço acabam sendo os metais, né? Cada dia mais tem vindo com designs diferentes, cores, tecnologias, isso é muito bacana, isso contribui muito para o nosso trabalho, né? Você chegou a falar um pouquinho sobre esse momento que a gente vive, em que está todo mundo muito guardado, né, dentro dos ambientes, seja o da casa, seja o do trabalho, assim, né? Pouca gente do lado de fora, digamos assim, né? Então, muito em contato com esses ambientes equipados, né? Assim, e a importância dos equipamentos, dos produtos, né, bem desenhados ou no lugar certo ou que funcionam bem para facilitar nosso dia a dia, né? Por exemplo, essa coisa de trabalhar em casa, a gente teve que fazer uma série de adaptações, às vezes, né, para quem não trabalhar. Talvez a necessidade, né, meio imediata trouxe um pouco à tona também a preocupação com a funcionalidade, né, desses objetos que facilitam o dia a dia, né? Isso num projeto de arquitetura, num projeto de interiores, é pensado desde o princípio, né, do projeto. Você estava falando, Fernando, sobre a questão da estética também, né, de fazer os metais ou os detalhes, digamos, né, desses pequenos produtos como os diferenciais, às vezes, do desenho de um espaço, né? Certamente associada aí à funcionalidade. Agora, como é que a gente traz isso desde o princípio do projeto, né? Isso entra como uma preocupação desde o princípio? Isso é algo construído depois de tomar algumas outras decisões? Em que momento essas questões estéticas se tornam mais importantes, né, na definição de um ambiente? Eu acredito que a estética e a funcionalidade, elas caminham, né? Para se ter um sucesso num projeto, a satisfação do cliente, eu acho que o projeto ele tem que estar equilibrado, porque a estética ela traz esse conforto visual, essa vontade de estar no espaço, torna o ambiente atraente. E a funcionalidade hoje é básico, né? É impossível se pensar um projeto só focado na estética, porque quando a pessoa ela vai vivenciar de fato o espaço, a falta da funcionalidade faz com que a estética também seja colocada em segundo plano, né? A pessoa ela não gera aquele nível de satisfação que deveria ter com o espaço se a funcionalidade estiver atrás. Então, eu acredito que os dois andam juntos. E o início deles, né, se pensar a estética e a funcionalidade, mesmo no projeto, quando a gente vai formatar um programa com o cliente e transpor esse programa para um projeto, eu acho que o espaço que vai ser pensado, ele já tem que estar relacionando os 3 itens ali, as demandas do cliente, as necessidades todas que o espaço tem, preocupando com a funcionalidade e com a estética. São itens que não caminham separados, não surgem depois. Eu acho que eles, para um bom projeto, eles têm que nascer juntos, né? Wagner, quando a gente pensa também no desenho, por exemplo, de um produto, né, o metal mesmo, você acredita que decisões estéticas são tomadas desde o princípio de um projeto de produto, assim? Como é que é esse dia a dia dessa criação, assim? Você tem que ter essa percepção, né? Porque dentro do portfólio da Tigre Metais tem a oferecer, a gente tem vários produtos com vários designs. Então a gente tem produtos com design minimalistas e compacto, que são aqueles produtos ideal para um banheiro com visual moderno, né? Ou pouco espaço. A gente tem produto com linhas fluídas, que tem linhas mais contemporâneas, que são os nossos monocomando para uma área gourmet. Então, quando você pensa, né, nisso no início do projeto, a escolha se torna mais fácil, né? E a percepção do uso se torna mais agradável ao cliente quando ele vai utilizar o produto, porque ele acaba se integrando ao ambiente. Tudo isso que a Fernanda descreveu, né, sobre essa questão estética, desenho do ambiente, né, a gente sempre sabe que essa percepção tá muito na qualidade do acabamento, né, final da obra, assim, como esses revestimentos, inclusive, foram aplicados, iluminação, como os metais foram escolhidos, como eles foram instalados, né, porque também tem essa questão da boa instalação, né, mas, assim, dá pra já começar a pensar essas questões estéticas lá no comecinho de uma obra, por exemplo, assim, sem necessariamente só pensar nisso como um fator final de revestimento? Sim, sim. Hoje a gente, na verdade, como a gente tem trabalhado muito com os projetos em 3D, o cliente ele tem uma visualização total do espaço antes de iniciar qualquer detalhe da obra. Os clientes até brincam que às vezes eles vêm ver o projeto 3D e eles falam assim, tem jeito de imprimir e pôr no lugar para já ficar tudo pronto. Essa questão do design, da estética, no início ela é pensada antes da execução da obra, junto com o projeto, e isso que você diz sobre a finalização, o acabamento, é muito importante porque, ao meu ver, um bom projeto, né, um projeto que ele tem um sucesso com o cliente,
uma satisfação, feedback positivo do cliente, ele vai desde todo o inicial ali do desenvolvimento, dos layouts, o desenvolvimento do projeto, a execução da obra e o acabamento final. O acabamento final, ele faz completa diferença. Não adianta a gente ter um projeto lindo, maravilhoso e a execução não ter ficado bem feita, e isso não gera a satisfação que o cliente deveria ter, né, no final. Tudo planejado e pensado antes e detalhado nesse processo vai gerar aí um conforto, uma tranquilidade também para o cliente no decorrer da obra, né? Wagner, você como técnico, quais as preocupações, por exemplo, que um arquiteto ou que um designer, eles precisam ter, não só projetando, mas na hora de aplicar esse material ou esses produtos dentro da obra, né? A gente sabe que tem a questão de deixar a obra limpa, a questão do ajuste certo também das peças, mas que, por exemplo, um arquiteto ou um designer, às vezes, não estão pensando imediatamente quando estão fazendo uma obra e que, no caso estético, eles podem pensar, assim? Bom, pessoal, a gente fica pensando muitas vezes na estética do produto, né? Mas a gente acaba esquecendo alguns detalhes que fogem. Alguns detalhes que são como medidas e tamanhos de padrão, porque às vezes você pensa em um determinado produto, o seu espaço, o projeto, ele não permite que você faça a instalação daquele produto. Hoje, nós temos muitos monocomando e a gente tem que ter uma preocupação, os arquitetos, no meu ponto de vista, com as especificações de pressões de trabalho, algo que é deixado um pouco de lado. São verificações, porque hoje a Tigre Metais, você pode adquirir a base separadamente, uma determinada fase da sua obra, você faz a escolha pelo acabamento. Mas na hora que você vai pensar num todo, quando você compra a sua base separada, você já tem que ter uma ideia se você vai colocar um produto que ele é 1/4 de volta ou ele é de abertura e fechamento convencional, porque isso pode te implicar em algum momento da tua obra, você ter um produto convencional com um acabamento de 1/4 de volta ou vice-versa. Ou seja, esteticamente, no final, não vai ficar agradável durante a utilização do produto. Agora, me explica o que é esse 1/4,5 de volta para quem não conhece. A gente hoje tem basicamente no mercado 2 tipos de abertura e fechamento. A gente tem a abertura e fechamento convencional, que é aquela que dá 2 voltas e meia para abrir e fechar um produto na sua totalidade. E nós temos aqueles produtos com 1/4 de volta, que com apenas 1/4 de volta você abre e fecha o produto. Se eu olhar para um relógio, eu de meio-dia até as 3 da tarde. É tipo isso, 1/4 de 360, vai. Exatamente isso. Não, e também às vezes a gente especifica, digo que eu mesmo já cometi esse erro lá nos primórdios, né, trabalhando com projeto. Hoje em dia não, assim, hoje em dia eu aprendi, mas já errei também, quando você vai na especificação pelo catálogo, pura e simplesmente, porque você gosta do design e também os catálogos são feitos para isso, né, assim, para encantar a gente, né, e oferecer versatilidade de design e tal, de estética. Você vai pela estética, mas você não previu. Você estava falando de pressão, né? Você não previu instalação correta. Isso já me aconteceu, né? Você deu especificar um produto, um acabamento e eu não ter a base adequada e depois eu ter que trocar. E ninguém tinha me falado isso antes, assim, na faculdade. Isso é algo que você vai aprendendo mesmo fazendo, conversando com quem entende, né? Se o vendedor, se for um ótimo vendedor, ele te ajuda, mas nem sempre. Assim, porque o arquiteto não tem esse conhecimento na escola. É algo que você realmente tem que trabalhar com obra, com quem entende para saber. Então, há uns perrengues, né, Fernanda? Assim, até a gente pegar como é que funciona. Com certeza. Sempre tem. A gente está sempre aprendendo, né? A arquitetura, o projeto é uma área muito ampla, com muitos detalhes, muitas especificações. Então, a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova. Eu já escolhi muito chuveiro errado, assim, que o chuveiro é lindo e eu não tinha pressão suficiente, por exemplo, e não aqueceu direito. Ainda bem que foi na minha casa, isso eu errei comigo mesmo. Mas já rolou. Testar com a gente é bom, né? Porque testou com a gente, se deu algum problema, a gente está mais tranquilo. É verdade. Eu ia saber se o Wagner tem alguma história de algum arquiteto ou designer que especificou um produto errado e teve que, enfim, fazer aí um conserto aí, ou reespecificar, ou chamar você aí no socorro. Bom, aí existe várias histórias, né? A especificação, às vezes, ela passa por um crivo que é um pouquinho complicado. Por exemplo, hoje a gente tem monocomando com curvas de vazões, né, cada vez mais altas.
Então, geralmente a gente vai instalar um monocomando numa área gourmet, ou seja, numa cobertura, e a gente acaba não tendo uma pressão de trabalho, né, ou de uso, percepção do produto agradável. E aí, quando a gente vai fazer um laudo técnico ou uma visita técnica para atestar que o problema não é do produto, e aí a gente acaba informando ao cliente que não é um defeito do produto, e sim de trabalho, de pressão, né? E aí ele acaba tendo que gastar mais dinheiro pressurizando a rede dele ou fazendo outras coisas. Aí eu tenho várias histórias, algumas engraçadas, outras não, né? Já cheguei a ser expulso de obra, já fiquei preso no banheiro porque o arquiteto falou que enquanto eu não resolvesse o problema dele, eu não ia sair da obra. Fernando, você já aprendeu aí algum engenheiro no banheiro, cara? Pois é, ainda não. Aí, ó, boa tática. Agora você ficou quanto tempo nesse banheiro? Eu tô interessado nessa história. Foi engraçado que o arquiteto do lado de fora da porta ou do lado de dentro conversando com ele, falando assim, calma, tem solução, eu só tô lhe mostrando que o problema não é nosso. E aí, infelizmente, ele deixou umas bases enterradas, né? Acabou, em vez dele colocar um porcelanato, ele botou uma pedra de granito e aí ficou com uns 2 centímetros para dentro. O cliente especificou depois, né? E aí acabou ficando todas as partes de acabamento enterrado. E eu falei com ele que tinha solução. Aí só estava explicando a ele que não era um defeito de fabricação do produto. Ele falou, você não sai daqui enquanto você não resolver, porque você não tem ideia de quanto que é o preço de cada pedra de granito dessa que veio de Portugal. Agora, erro sempre tem, né, pessoal? Mas o que eu sempre digo é que 90% delas tem conserto. Ou seja, uma especificação de reparo, uma simples orientação. O que geralmente não tem muito conserto é quando, geralmente, o profissional que está fazendo a instalação ele não lê atentamente ao manual de instrução e ele não observa as saídas do produto. E aí isso implica o quê? Com a saída errada do produto, você não tem solução, você acaba tendo que quebrar a parede para inverter o produto. Saída que você diz, a saída da água, né? A saída da água, exatamente. Tem alguns produtos hoje que, infelizmente, da Tigre Metais hoje, que eu posso te dizer que existem alguns produtos com desviadores, tá? A gente tem 4 produtos com desviadores. Desses 4, somente um, se você instalar errado, a gente não consegue te dar uma solução, tendo que realmente quebrar a parede e fazer a inversão do produto. Mas isso se o profissional não tiver uma experiência com o produto ou se ele não ler atentamente o manual. Fica a dica então, né? Em obra não tem jeito, tem que ler manual, porque assim, eu sou péssimo pra ler manual, eu detesto, assim, coisas que eu compro pra casa, eu gosto de descobrir, né? Eu detesto ler manual. Mas pra manual. Obra não tem jeito, Nossa, né? somos dois, Rafael, também detesto manual, eu gosto de testando, aí de vez em quando dá certo, às vezes não, né? Mas testando num granito de não sei quantos dólares o metro quadrado da peça, não rola, né? Esse é que é o problema. Mas, Fernando, você já passou por algum perrengue assim, do cliente mudar alguma especificação que fez com que você tivesse que rever alguma coisa que você já tinha pensado? Uma interferência não planejada, assim? Já. Coisas que acontecem em obra, né? Às vezes, por exemplo, um espaço fica com alteração de medidas, dá uma diferença de posicionamento ali dos pontos de hidráulica. Isso que ele falou do pedreiro, da mão de obra, às vezes que está executando lá, bombeiro, enfim, deixar a base mais enterrada e a gente ter que arrumar uma solução ali para poder resolver isso, trazer ela para fora. Não era um granito importado de Portugal, mas mesmo assim a gente teve que trazer soluções, né? Então são coisas que acontecem. Claro que a gente sempre tenta ao máximo minimizar, o que o Wagner mesmo disse, a maioria das questões tem sempre uma solução, é só a gente ter criatividade ali na hora de resolver os problemas. Essa parte também de finalização dos ambientes que envolve, né, colocar revestimento, a instalação dos metais, né, é onde parece mais erro, assim, também, né, onde os pepinos começam a aparecer, me parece, né? Porque é onde você vai tendo que ter mais cuidado, né? Você vai entrando no ajuste fino ali, é onde o acabamento final tem que ficar perfeito e é onde aparece o defeito que você às vezes ainda não viu, né? Que pode ter sido uma espessura de parede maior ou uma instalação no lugar errado, você só vai ver ali no final. Tava pensando em paralelo aqui. E geralmente o artista já foi embora, né? Quem fez, já foi embora, você já nem sabe onde ele tá. Verdade. Isso é verdade. Não tem o pai da criança, né? Quem que é o pai da criança? Que não tem mais, fugiu. E é na pior hora de aparecer o erro, né? Porque na hora que já está tudo pronto, no apagar das luzes, surge o problema para resolver.
Além dessa questão, né, da gente escolher, né, antes, às vezes, previamente, os metais e alguns acabamentos, porque faz parte, né, de uma identidade do projeto e tal, a tecnologia também é sempre um fator que ajuda na escolha, né, que influencia a escolha, tanto para essa parte, né, de acabamento e metal, quanto para outras questões aí da construção civil. Há sempre muita inovação, né, há muita pesquisa em cima de novos materiais, né, tanto mesmo materiais na confecção dos produtos, quanto de funcionamento mesmo, né. E aí, assim, queria que vocês falassem um pouco como é que a tecnologia influencia o trabalho de vocês, assim, essa constante inovação de produtos no mercado e a gente ter que ficar sempre atentos, né, a esses lançamentos. Como é que é um pouco isso no trabalho? Tanto seu, Fernanda, na hora de especificar, né, e buscar produtos com esse apelo tecnológico, e pro Wagner no sentido de como é que é isso na prática ali também de quem está produzindo, né, e compreendendo esse funcionamento. Bom, a tecnologia, ela vem sempre para somar, né? Então, acaba que ela vai resultar aí tanto na produção, por exemplo, outros que vão compor ali o espaço, trazendo um acabamento final para o produto melhor, gerando mais durabilidade, conforto, coisas que vão, às vezes, facilitar também até a própria execução dos acabamentos, dos produtos. Eu vejo a tecnologia sempre como um aliado. O fato da gente estar sempre tendo que buscar coisas novas, uma busca meio incessante, porque tem coisas novas toda hora, mas é muito positiva, porque a gente acaba que com isso vai trazendo cada vez mais conforto, porque a tecnologia ela reflete diretamente no conforto do usuário, né, no dia a dia. Então, tendo, por exemplo, uma tecnologia numa produção de marcenaria mais eficiente, ela vai trazer peças com maior durabilidade, isso vai gerar no longo prazo para o cliente maior conforto. A mesma coisa vale para os revestimentos, metais. Hoje a gente tem cada vez mais materiais de fácil manutenção que se aproximam de outros visualmente com manutenções mais trabalhosas, enfim, então traz para o cliente sempre mais praticidade para o dia a dia. Então, a gente, por exemplo, hoje tem tecnologias de produção de porcelanatos que replicam pedras praticamente com um aspecto muito próximo de pedras naturais, porcelanatos que têm os acabamentos mais sem brilho. Isso vai gerar, às vezes, para o cliente uma menor manutenção. Se a gente fosse trabalhar uma bancada com uma pedra que é mais porosa e podendo trabalhá-lo no porcelanato, isso às vezes vai trazer para o cliente mais praticidade. Então, acho que ela está sempre aliada, gera para nós profissionais uma busca incessante aí, mas positiva para o resultado final. E na sua visão, Wagner, a tecnologia é uma aliada ou é uma pressão danada para estar sempre inovando? Isso deve ser um pouco aflitivo também para quem está lá na ponta, não? Na realidade, é os dois juntos, né? Por quê? Ao mesmo momento que a gente quer ter um produto competitivo, com uma estética e um material agradável, a gente precisa sempre estar investindo em material. Então, você tem hoje fornos automáticos dentro da empresa, você tem uma forja automática, você tem uma linha de cromagem totalmente automatizada que vai te refletir o quê? Uma agilidade, num ganho de processo, e você vai conseguir com isso ter um acabamento esteticamente melhor, mais acabado do que você tinha, digamos, há 10 anos atrás, que isso era tudo feito meio que manual, através de máquinas, né, com operadores. E hoje você automatizando isso, você ganha de um lado, e na outra ponta a gente tem um consumidor, né, que hoje cada vez mais feroz, né, de tecnologia, ele quer inovação. Ele não quer somente hoje uma torneira que abre e fecha. Então, geralmente quando eu vou fazer em conjunto com um arquiteto, fazer uma especificação ou fazer uma conversão de projeto, né, para os nossos metais, da Tigre Metais, eu brinco que o metal sanitário ele passou a ser um acessório, né? Aquele acessório que controla o teu fluxo de água na tua residência, seja no banheiro, seja na cozinha, seja numa área gourmet, numa lavanderia. Então, isso passa tudo por esse processo. Ele quer inovação, ele quer tecnologia, quer estética, quer qualidade, durabilidade nos seus produtos. Arquiteto geralmente tem aquela vontade de fazer projeto, né? Quando forma, a gente fica achando que vai começar a fazer casas inteiras, né? Mas a grande maioria a gente brinca, né, que vai começar a fazer os banheiros, né? Seja o banheiro da casa ou o banheiro do amigo. E a gente acha que assim, não, fazer um banheiro, né? Um projeto simples e tudo mais, mas não é muito
bem assim, né? Falando um pouco para quem tá começando também, o que a gente precisa ter de cuidado, assim, além dos que a gente já falou aqui, para especificar e escolher alguns produtos que são bacanas, assim, que são não só bonitos, mas tem qualidade também. Logo quando a gente forma, a gente sempre faz uns projetos de banheiro para cliente. E cliente não, pro tio, pra tia, né? Você não tem cliente ainda não. Parente. Pro parente que vira Exato. Cliente, né? E engraçado que as pessoas gostam de reformar esses ambientes, né? Banheiro, cozinha, esses ambientes de áreas molhadas são sempre... Quando as pessoas pensam numa reforma e não vai fazer, às vezes, uma reforma grande, vai fazer uma reforma pontual na casa, sempre o primeiro ponto a se pensar é banheiro e cozinha. Eu acredito assim, não é tão simples quanto parece, né? Você fazer um projeto de banheiro, um projeto de uma cozinha bem feita, mas eu gosto, igual eu disse pro Wagner, esses ambientes menores também, eles seguem tendências, né? Hoje a gente tem vindo numa linha assim, de trabalho muito mais minimalista, de pouca variação de revestimentos, que aí eu disse inicialmente lá que os metais ganham mais espaço, né? Então eu acho que uma atenção assim a projetar um banheiro, por exemplo. É um espaço pequeno, então quanto menos variação de revestimento a gente tiver, melhor, para poluir menos o espaço e dar uma sensação de amplitude. Então, por exemplo, quando você pode trabalhar um piso e parede no mesmo revestimento, fica bacana, ou então às vezes trabalhar um detalhe, uma segunda opção em detalhe, mas sem variar demais muito a opção dos acabamentos dos porcelanatos. E os metais, eles ganham muita força nesses espaços mais cleans, né, mais minimalistas, porque eles vão trazer o design diferenciado, eles vão trazer um toque de cor, né, ou então de tecnologia, às vezes de um sensor de abre e fecha, a tecnologia do monocomando ali, do economizador de água. Então isso tudo tem que se pensar quando vai se fazer um projeto de um banheiro que não é lá tão simples, né, a gente tem alguns detalhezinhos para ver. Além disso, a questão da circulação, né, das alturas, enfim, igual, por exemplo, essa questão das alturas das torneiras, né, bica alta, bica baixa. Isso tudo são detalhes pequenos, às vezes, que passam desapercebidos, mas isso influencia diretamente no dia a dia do cliente, porque ele vai escovar o dente ali todo dia, vai lavar a mão todo dia. Então, eu já tive, por exemplo, relatos de clientes, na hora de escolher os metais, falar, não, eu prefiro uma bica alta, uma bica baixa, porque às vezes na hora que eu vou abaixar para lavar o rosto, esbarro o rosto na torneira. Então, assim, essa questão do design adaptado ao gosto, à preferência, ao uso do cliente ali é muito importante. A ergonomia geral ali do espaço, de como que ele vai funcionar. Então, são detalhes que no início da carreira aí passa desapercebido, mas depois a gente começa a pensar antes de projetar os banheiros também. Isso tudo que a Fernanda falou é legal, né? Porque a gente sabe que a Tigre está desenvolvendo, né, uma linha de metais preocupadas justamente com essas questões, né? Não só do design, mas dessas funcionalidades, né? Quais as novidades, assim, que essa linha está trazendo? A primeira de tudo que a gente está vivendo, né? A gente vai estar lançando aí, acredito que dentro de mais um mês, alguns acabamentos de válvula de descarga bactericida, que ele vai ter uma resina nesse cromado, ele vai conseguir chegar a matar 90% das bactérias existentes dentro daquele ambiente. Pensando nisso, pensando nessa estética, nesse mundo de tecnologia, né, e alinhado aí juntamente com os clientes e arquitetos, novas linhas de chuveiros, né, chuveiros esse que você consegue trocar ali a temperatura dele por um simples toque de mão, né, do azul para o vermelho até ficar totalmente vermelho, só com a passagem de mão, alinhando a tecnologia. Em conversa com muitos arquitetos também, né, fazendo especificação, muitos deles me perguntam se a Tigre Metais não vai lançar nenhum produto de cores. O que geralmente, aí talvez a Fernanda possa até me ajudar aí, complementar a minha colocação, a gente já trabalhou com isso no passado, né? As metais de cores geralmente são tendências momentâneas que você tem durante um determinado tempo e passa, não é uma coisa que vem para ficar. É muito complicado para uma empresa desenvolver toda uma linha de produto e essa linha de produto ela ficar em vigência 6 meses, 1 ano e depois acabar saindo em desuso, né? Mas olhando para isso, o futuro, a Tigre Metais ela está trazendo aí válvula de descarga dual fluxo com uma tendência do mercado, com acabamento bactericida, novos modelos de acabamento mais clean, com design mais flexíveis, linhas mais fluídas, né, para poder aumentar aí o portfólio e a escolha dos arquitetos aí com linhas de chuveiro e outros produtos aí que já vai estar no mercado aí com lançamentos. As pessoas têm buscado cada vez mais o longo prazo.
né? Então, tanto na durabilidade quanto no acabamento, até essa questão que eu falei do design mais minimalista, apesar da gente ter vindo aí agora no movimento de busca das origens, isso gerou um excesso, às vezes, de informação dentro dos ambientes, mas o minimalismo, ele tem sempre o seu lugar, né? Então, acho que as pessoas buscam ambientes mais atemporais e o clássico está sempre na moda ali, né? Não tem essa questão da tendência momentânea, enfim. Eu acredito que a tecnologia, ela é completamente atemporal, né? Então, investir em tecnologia é, de fato, pensar no longo prazo. Essa questão das cores, assim, dos metais, a gente tem vindo de uma sequência de tendências, né, de cores, enfim, não sei até quando. Então, eu acredito que realmente o segredo do espaço mais minimalista, mais focado no atemporal, é o que vem para ficar mesmo. Pessoal, a gente vai finalizando aqui o papo. Queria primeiro agradecer ao Wagner. Wagner, muito obrigado pela sua participação aqui, pelos seus dados técnicos aí, pelas histórias engraçadas. Espero que vocês voltem mais vezes aqui para falar com a gente. Obrigado aí pelo convite. Espero sim. Tendo um convite, pode chamar. Obrigado aí pela oportunidade aí. Agradecer a Fernanda. Fernanda, muito obrigado. É bom falar com você novamente depois de algum tempo, né? Você também tem bastante seguidor no Instagram. Fala suas redes aí para quem quiser seguir. Gente, obrigada pelo convite. É um prazer rever vocês por aqui, né? A gente já se conhece aí um tempo, então é muito bom ter esse contato de novo. E quem quiser acompanhar lá os projetos do escritório, as dicas de arquitetura que a gente trabalha no Instagram, é @FernandaRubatino. Espero vocês lá. Obrigado novamente. E Rafa, Lili, mais um aí, né? Sim, nossa, só agradecer, foi ótimo, né? Amplia a nossa visão, a Fernanda super contribuiu aí também, o lado prático, né, de pós-uso também, né, e a importância dessa boa especificação, e o Wagner com todo o know-how aí de instalação, de criação e tudo que a gente precisa saber, né, na hora de não só especificar, mas na hora de instalar mesmo, de fazer a obra. Muitíssimo obrigada, foi muito bom. Muito legal mesmo, obrigado Fernanda, Wagner, e saímos com uma lição, né, temos que ler o manual. Fica a dica, pessoal. Esse negócio de tentar só a prática. Ou contratar alguém que lê, né? Alguém tem que ler, né? É verdade. Alguém tem que ler em algum momento. Muito bom, gente. A gente fica por aqui e volta daqui a uma semana com mais um episódio pra vocês. E até mais.